Olá a todos, é um privilégio poder estar convosco online. Hoje vamos fazer um programa diferente a partir aqui da Igreja de Canelas. Não estou sozinho, estou aqui com dois irmãos desta Igreja de Canelas, a irmã Luísa Mota e também com o irmão Luís. A irmã Luísa é membro da Igreja há mais anos, o irmão Luís é mais recente, foi batizado este ano e eles tinham-me contactado manifestando o seu desejo de querer conhecer um pouco mais sobre aquilo que está revelado na Palavra de Deus, nos escritos de Ellen White, sobre a vida no campo, uma vez que com esta crise pandémica, como muitos irmãos, e corretamente e compreensivelmente têm agora sentido, se não haverá necessidade de realmente aproveitar esta crise para nós realmente pormos em prática conselhos que nós sabemos que existem. Então eu fiz o desafio e agradeço muito por terem aceito este meu convite para poderem estar aqui. Eles é que irão liderar as perguntas, ou seja, as perguntas que estes irmãos terão, no fundo, talvez irão corresponder, ou certamente irão corresponder às perguntas que vós, que estáis aí do outro lado, certamente tereis na vossa mente. Nós iremos começar com uma oração, eu irei então fazer uma oração e depois os irmãos irão colocar as vossas questões. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço, de Te conhecermos e de teres uma revelação para nós, onde Tu nos dás orientações e conselhos que, se nós aceitarmos e colocarmos em prática com a Tua ajuda, nós seremos os maiores beneficiários. Senhor, permite que durante este programa muitas questões que alguns irmãos e irmãs possam ter possam ficar esclarecidas e que possam ser estas explicações, estas respostas possam ser inspiradas por Ti e que nós possamos, Senhor, tomar em consideração aquilo que está escrito para o nosso bem, porque Tu queres sempre o bem do Teu povo. Abençoa e dirige, Senhor, este programa, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado entre nós. Te pedimos tudo e Te agradecemos no santo e bom nome de Jesus. Amém. Ok, não sei qual de vós quer começar, Luísa. Pode ser consigo? Sim. Ora bem, então sei que tem aí algumas perguntas, não é? Este é um tema que a Luísa está a estudar já há algum tempo, não é? Há quanto tempo, Luísa? Já agora eu faço a pergunta. Não lhe sei dizer. Ou seja, o livro, se calhar eu vou mostrar, não sei se posso. Sim, preparação para a crise final. Sim. Este livro é a segunda vez que eu estou a ler. Há quanto tempo atrás eu não lhe sei dizer, pastor. A primeira vez que eu li, não li assim de princípio ao fim, fui lendo por capítulos, conforme me ia chamando mais a atenção. Agora estou a fazer os possíveis para ler tudo direitinho, de princípio ao fim. E pronto, vão surgindo algumas dúvidas. Já tem esse livro há muitos anos, é? Este livro era do meu pai. Ok. Portanto, este livro tem mesmo muitos anos. Okay. E ele deu-me... Pronto. Muito bem. Olha, eu posso dizer, Luísa, que depois da Bíblia é talvez o livro que eu estudei mais a fundo. Isto há quase 30 anos atrás. Também eu tenho um livro que me foi deixado pelo meu pai e esse livro ainda tem lá a data 21 de setembro de 1976. Portanto, já lá vão 44 anos. 44 anos, sim senhora. Vamos ter a oportunidade de falar. Luís, eu sei que, pronto, para o Luís isto é tudo mais novo, não é? Mas não é por isso que o Luís não tem manifestado, portanto, também interesse em querer aprender mais. Luís, fala um bocadinho da sua experiência, então, antes de vocês poderem depois dirigir as perguntas que têm. Sim, a minha experiência na Igreja Adventista do Sétimo Dia é recente. Está a fazer, por esta altura, 4 anos. Tive o privilégio e, graças a Deus, de ter sido também batizado, além de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nos estudos bíblicos também tive a possibilidade também de cada vez mais aprender sobre a Palavra de Deus e suscita-me bastante interesse os tempos do fim, porque é realmente de grande importância. Uma orientação, saber também aquilo que iremos passar e para estarmos também um bocadinho preparados, claro. Muito bem. Luísa, vamos então começar com as perguntas? Sim. Vamos começar por si. Sim. Qual é a primeira pergunta? Esta é uma pergunta que eu me debato já há algum tempo, pronto. Mas, precisamente agora, com o que o mundo está a passar, da pandemia, voltou novamente a pergunta, ou seja, Ellen White, e
primeiro na Bíblia, mas Helena White enfatiza que nós devemos de abandonar as cidades e ir para o campo. Ou seja, não só no tempo do fim, isso já é um conselho que ela nos dá de um modo de vida, um estilo de vida mais saudável, pronto. Mas a minha grande preocupação é neste momento, atualmente, que sabemos que cada vez mais esse momento estará para chegar, o que é que devemos de fazer? Ou seja, abandonar as cidades. Eu já não vivo na cidade mesmo, portanto, nós aqui estamos muito perto da grande cidade do Porto, Porto e Vila Nova de Gaia, mas não vivo mesmo dentro das grandes cidades. Já estamos afastados. Mas a casa onde eu habito não tem um terreno conforme nos é orientado a ter esse terreno para cultivar para o tempo final. A minha pergunta é, abandono sim então a cidade e para o local a escolher, a localidade a escolher, se será aqui já onde eu habito, aqui próximo onde eu habito, porque como eu disse, já estamos retirados uns bons quilómetros da grande cidade, ou se ainda deveria de escolher um sítio ainda mais para o interior, mais isolado, mais deslocado da povoação pequena onde já habito. Olha, Luísa, Ellen White tem uma indicação onde ela dá a entender que não é necessário afastar-se muito das cidades. Ou seja, o importante, ou seja, a noção com que ficamos ao lermos o que ela fala sobre o assunto, é que o importante é morar-se num local onde se possa ter um terreno para cultivar. Isto porquê? Porque vai chegar um momento, e nós sabemos isso muito bem, conhecendo a profecia, que nós não poderemos comprar nem vender. Ou seja, isso vai nos ser proibido. Se não podemos comprar nem vender, então como é que vamos sobreviver se não podemos comprar alimento? Então o importante é nós vivermos num local que tenha um terreno onde nós possamos cultivar o nosso próprio alimento. Agora, se esse terreno, vamos imaginar, vou dar um exemplo, se está a 4, 5 quilómetros de uma grande cidade, mas é um terreno, e esse terreno permite o cultivo, e é um terreno próprio, satisfaz, portanto, essa reivindicação, não é? Portanto, aqui, ou seja, não é tanto o local em si que conta, mas é sim o local que tenha as condições para nós cultivarmos o nosso próprio alimento. Essa é que é a ideia-chave, a ideia forte do que ressalta dos conselhos que a Ellen White nos dá. Aqui na página 95 e 96, será que posso ler? Claro. Ora, portanto, o título é Abandono das Cidades e diz que bondosamente tem-nos Deus dado advertências antecipadas com respeito aos tempos de perplexidade que aguarda a Igreja, especialmente quando for promulgado o decreto que tira aos observadores do sábado o direito de comprar o necessário para a vida. Muitas famílias, à medida que o Senhor abrir o caminho, abandonarão as cidades, antecipando-se à crise e, por muitas razões válidas, escolherão para sua residência um ambiente rural que favorecerá o bem-estar físico e espiritual. Ali, numa parcela de terra, poderão cultivar os alimentos para a família. E depois, Ellen White continua a dizer que repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Exatamente. Agora, para além desta ideia forte, há um outro aspecto que eu há bocadinho não referi, mas quero referir agora, que é o seguinte. O povo de Deus não é convidado a sair das cidades para o campo só para terem o seu bocado de terra para cultivar o seu alimento. Esse é um dado fundamental. Mas há um outro aspecto. É que as cidades cada vez mais são, e eu até uso uma expressão que ela utiliza, viveiros de maldade, viveiros de vícios. E, portanto, se nós queremos preservar a nossa integridade moral e, sobretudo, quem tem filhos mais novos, portanto, o ambiente das cidades, mas isso, eu acho que nem preciso de provar isso, não é? Que hoje está à vista de todos. O ambiente das cidades é tão promíscuo, tão corrupto, tão imoral, que quanto mais nós nos afastarmos, a nós e as nossas famílias, desses ambientes corruptos, tanto melhor. Nunca foi, e agora quero enfatizar este aspecto também, nunca foi da vontade de Deus que o seu povo vivesse em grandes cidades. E já agora,
biblicamente nós sabemos que a primeira cidade que foi construída na história humana foi Caim que a construiu e até lhe deu o nome do seu filho primogênito, Enoque. Não confundir com aquele Enoque que andou com Deus e que até foi trasladado para o céu, conforme o apóstolo Paulo dá a entender em Hebreus 11. Não foi esse, foi outro. E, portanto, se a primeira cidade foi construída por Caim, e sabemos quem Caim foi, aliás, há um texto em 1 de João 3 que até diz que Caim era do maligno, então vemos que o espírito com que foi construída a primeira cidade não era o melhor espírito. Portanto, nunca foi da vontade de Deus que o seu povo vivesse em grandes aglomerados populacionais. E, portanto, nunca foi, e certamente no tempo atual não é. Agora, dito isto, há também no Espírito de Profecia uma indicação de que haverá, por assim dizer, um tempo limite, e esse será o tempo limite a partir do qual o povo de Deus não poderá mesmo permanecer nas grandes cidades. Aliás, ela até faz distinção entre as grandes cidades e as pequenas cidades. E, relativamente às grandes cidades, e quando nós falamos em grande cidade, bom, aqui, repara, aqui é um bocadinho vago esta expressão, não é? O que é uma grande cidade? Olhando para as cidades do mundo, que grandes cidades é que existem? Bom, Nova Iorque, Tóquio, Jakarta, Londres, Lagos, enfim, são nomes de cidades que me vêm agora à mente, são certamente grandes cidades, onde habitam, há cidades que têm 10 milhões, 15 milhões, São Paulo, por exemplo, no Brasil, Lisboa é uma cidade que já tem perto de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Será que é uma grande cidade? Sim, eu já a incluo como uma grande cidade. Portanto, dessas grandes cidades, o conselho claro é o limite máximo, sublinho, máximo para abandonar essas cidades é quando sair o decreto dominical. Agora, dito isto, não quer dizer que nós temos que esperar até chegar lá para sair das grandes cidades. Quanto mais cedo se sair, tanto melhor, é óbvio. E aqui, permitam-me dar um exemplo, foi vivido por mim. Eu nasci em África, em Moçambique, e com 10 anos eu fui viver para Angola. E em Angola vivi 2 anos, entre os meus 10 e 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu e os meus pais fomos, por assim dizer, quase que obrigados a deixar Angola, porque entretanto iniciou-se aí uma guerra civil. Mas no ano anterior, eu lembro-me muito bem que algumas famílias, e eu lembro uma vez até de uma conversa que o meu pai teve com alguém, e esse irmão deu a entender, era um irmão da igreja, que iria sair de Angola, que viria para Portugal. Eu lembro da altura até achámos que ele até estava a exagerar, porque é que ele havia de fugir, não é? O que é certo é que ele fugiu e fugiu ainda em bom tempo, porque conseguiu trazer praticamente os seus bens todos, e o que é certo é que quando nós saímos, que foi um ano depois, nós saímos, por assim dizer, com a massa, com a multidão, numa ponte aérea que foi criada, e aí era mesmo para salvar a pele. Ou seja, conseguimos salvar a pele, mas houve muitas coisas que lá ficaram. E eu faço esta comparação com aquilo que irá acontecer no tempo do fim. Aqueles que saírem das grandes cidades, quando sair o decreto dominical, não vou dizer que eles se perderão. Se saírem nessa altura, salvar-se-ão. Mas provavelmente vão sair numa, digamos, numa pressa, numa pressão, numa ansiedade, numa angústia que não precisariam de viver se tivessem saído mais cedo, com tempo, pensando, projetando as coisas com mais tempo. Estão a ver a diferença? Sim. Portanto, então eu digo que o decreto dominical é, digamos, o indicador visível que nós temos, que será o limite máximo em que o povo de Deus... Agora, ninguém que está a ouvir interpreta as minhas palavras como significando que só aí é que vamos sair, ou só aí é que devemos sair. Volto a dizer, quanto mais cedo nós saímos, tanto melhor. Eu sei que há muitos irmãos que ainda hoje vivem nas cidades, mas muitos, felizmente, também já estão a fazer planos para sair. Volto a enfatizar este aspecto fundamental. Quanto mais cedo se sair, tanto melhor. Tanto melhor. Tanto melhor. Filipe, desculpa, Luís. Eu trouxe aqui umas perguntazinhas também para fazer, pastor. E é o seguinte: se Deus me salvou e desviou de males e continua presencialmente na minha vida, pode ter um propósito para mim? Eu estou a falar em questões na altura do alto clamor. Sim. Claro que sim. Repare, o alto clamor, já agora, vamos colocar, digamos, num contexto temporal, onde é que fica o alto clamor. O alto clamor será a pregação intensiva, digamos assim, que o povo de Deus dará
desde que sai o decreto dominical até terminar o tempo da graça. Ou seja, imaginando uma linha do tempo, vamos imaginar que estamos aqui hoje e aqui é a segunda vinda de Cristo. Eu gosto muito desse gráfico. Eu vi o seu vídeo também. Este gráfico para mim está memorizado na minha mente, está gravado cá, digamos, já há 30 anos, e é um gráfico... Repare, eu já vi outros gráficos, mas há outros gráficos que às vezes têm lá pequenas gralhas. Este aqui para mim está perfeito, está perfeito. Página 14, se alguém tiver o livro em casa. Página 14, muito obrigada. Então, este gráfico mostra, portanto, olhando para uma linha do tempo, se estamos nós aqui hoje, e se a vinda de Cristo é aqui, antes da vinda de Cristo há um grande acontecimento que terá lugar, que é o fim do tempo da graça. E como é que nós podemos saber como povo de Deus que o tempo da graça está a chegar ao fim? É através do decreto dominical. Ellen White, por exemplo, no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito, ela diz: assim como o cerco de Jerusalém foi um sinal para os cristãos que habitavam em Jerusalém de que a destruição estava a caminho, destruição da cidade de Jerusalém, assim no tempo do fim, o arrogar-se da nossa nação um decreto que vá cercear a liberdade de consciência, que é aquilo que nós, na nossa linguagem, digamos, no nosso dialeto adventista, chamamos de decreto dominical, porque essa expressão de decreto dominical não está na Bíblia. A Bíblia fala de um decreto com características de ser um decreto económico, não se comprar nem vender. A expressão decreto dominical é da nossa gíria, digamos assim. Porquê? Porque é um decreto que não se pode comprar e vender, mas está ligado a uma questão de adoração, porque os poderes do mundo inteiro, coligados entre si, vão impor a observância do domingo como dia santo, que não tem nada de santo, que sabemos, não é? E não só declararão o domingo como dia santo, que será um domingo, um dia para repousar os indivíduos, as famílias, o planeta, ou seja, eu acho que até esta quarentena está a servir como teste para mostrar que uma paragem faz bem, e todos os dados mostram que o planeta saiu a ganhar com esta quarentena. As pessoas estão a sair a perder, mas o planeta, claramente, isto contra factos não há argumentos, não é? Saiu a ganhar. Então, isso certamente irá ser usado nessa altura como um argumento, e eles vão dizer: lembram-se daquele tempo em que o mundo esteve em quarentena? O planeta saiu a ganhar. Então, não precisamos agora de uma quarentena seguida. Vamos usar um dia por semana para o planeta repousar. E toda a gente vai bater palmas, claro. Toda a gente, entre aspas. Sim. A esmagadora maioria vai bater palmas e, portanto, aceitar dar as boas-vindas a um decreto desses. Ok? Então, não só será um decreto em que obrigará as pessoas a repousar ao domingo, mas obrigará as pessoas também a trabalhar ao sábado. Esse é que é o problema. Porque eu não tenho problema em obedecer a um decreto que me diz: olha, não posso trabalhar ao domingo. Pronto, ok. Agora, me obriga a trabalhar ao sábado, aí é que não. Aí é que não é? E, portanto, o que é que vai acontecer? Quando sair o decreto dominical, então, desde que sai o decreto dominical até terminar o tempo da graça, aí é que vai ser o período do alto clamor. Obviamente que Deus quer ter um povo preparado para dar esse alto clamor. E Ele vai trabalhar individualmente na vida do Luís, na vida da Luísa, na minha vida, assim esperemos, e oxalá que não saiamos deste caminho, para que quando chegar esse momento estejamos selados, e selado quer dizer aprovado por Deus, e todos aqueles que receberem o selamento de Deus receberão a chuva serôdia sobre eles, que é o quê? Que é uma medida adicional do Espírito Santo. Quando eu digo medida, estou a usar uma linguagem que até às vezes é uma linguagem... Sabem que por vezes há pessoas que têm a dúvida se o Espírito Santo é uma pessoa divina, porque há termos que são usados na Bíblia como o Espírito Santo como sendo fogo, como sendo água, como sendo vento, que se pode medir. Por exemplo, Eliseu pediu uma medida dupla do Espírito que estava em Elias, e portanto isso faz muitas vezes as pessoas pensar que o Espírito é assim um tipo de líquido que se põe, que despeja, tem mais ou tem menos. Não. Há uma influência maior ou menor do Espírito Santo. O facto da Bíblia, por exemplo, se referir ao Espírito Santo como sendo vento, como sendo água, como sendo fogo, é para nos trazer à nossa mente uma compreensão do trabalho que o Espírito Santo faz em nós. Porquê que ele é água comparado à água? Porque assim como a água lava, o Espírito Santo lava. Porquê que ele é fogo? Assim como o fogo purifica, o Espírito Santo purifica o nosso coração, a nossa vida. Assim como o vento é poderoso, é forte, o Espírito Santo tem esse poder também. Então estas imagens não diminuem a personalidade do Espírito Santo, mas são imagens que estão na Bíblia para nos mostrar que o Espírito Santo tem essas características. E, portanto, todos aqueles que forem preparados pelo Espírito Santo, que se deixam preparar por ele, certamente estarão capacitados para dar o alto clamor. Eu quero fazer parte desse grupo, se estiver vivo. Se estiver vivo.
Ok. Luísa? Então, já agora, antes de voltar ainda à pergunta do abandono das cidades, já que estamos aqui a analisar o Luísa, eu peço desculpa, há um bocadinho esqueci-me, porque sim. também a indicação que temos é, em relação ao abandono das pequenas cidades, aí é quando saiu o decreto de morte. E já agora, entre o decreto dominical... Não vou ter perguntas para aí. Ok, então Sim, okay. Sim. Não, aqui nesta sequência, portanto, temos a reforma espiritual, o selamento, a chuva serode, autoclamor, sacudidura, tempo de angústia antecipado. Isto tudo eu posso dizer que começa a acontecer com o decreto dominical ou não, antes do decreto? Antes do decreto dominical. Por exemplo, esse reavivamento e essa reforma têm obrigatoriamente que acontecer antes do decreto dominical. Porque quando sair o decreto dominical, o povo de Deus já tem que estar, por assim dizer, preparado. Ou seja, já tem que estar na linha de saída. Eu estou a usar uma imagem de uma fábrica, uma linha de montagem. E reparem, assim como numa linha de montagem, vou fazer esta analogia, assim como numa linha de montagem de uma fábrica, repare, numa fábrica, por exemplo, uma fábrica que constrói automóveis, não é? Portanto, numa determinada parte põe as rodas, noutra põe os eixos, noutra põe não sei o quê, não me pergunta que eu não sei os pormenores, mas aquilo vai crescendo, não é? Até que finalmente, quando chega ao final da linha de montagem, o carro está pronto. Quando o carro está pronto, ele vai ser sujeito a uma série de testes, se calhar o Luís aí sabe melhor do que eu. Por acaso, quando você estava agora a acabar de comentar essa situação de montagem do carro, lembrei-me de uma situação. O Luís é mecânico, portanto, sim, sou mecânico, essa área. Mas queria comentar essa mesma situação. Você falou bem, numa linha de montagem, cada setor tem uma montagem. A mesma coisa que quando aprendemos sobre a palavra de Deus. Se aprendêssemos tudo ao mesmo tempo, ia ser um baralho na nossa cabeça. Exato. Assim era numa linha de montagem. Exato. Ninguém se entendia. Exatamente. E por isso é que ao longo da nossa vida aprendemos a palavra de Deus e Deus vai-nos, aos poucos, a seu tempo, vai-nos mostrando novas coisas. Isso. Porque se fosse tudo ao mesmo tempo ia ser muito baralhoso, né, na nossa mente. Mas assim como, por exemplo, no final de uma linha de montagem, o que é que acontece? Vão ser feitos testes para ver se aquele produto, não é, neste caso um carro, pode ser um televisor, um smartphone, seja o que for, está apto para executar a função para o qual foi idealizado, como é óbvio, não é? Se tudo estiver bem e aquela máquina, aquele aparelho estiver a funcionar bem, o que é que acontece? Põe-se um selo de qualidade e ele está pronto para sair para o mercado. Ora, neste processo em que o nosso caráter está na linha de montagem, o que é que vai acontecer? Quando sair o decreto dominical, nós temos já estar no armazém para sair. Ou seja, porque o senhor aí não pode esperar. Eu posso perguntar que quando sair o decreto dominical, sim, ou eu estou aqui na igreja ou eu já não estou. Exatamente. Porque já veio a sacudidura, então. É assim, a sacudidura é um processo, ou seja, não é um evento fixo no tempo, é um processo. Eu, por exemplo, acredito, e não sou só eu, muitos acreditam que atualmente, e não é só de agora, em todos os momentos, houve momentos em que Deus sacudiu o seu povo. Okay? Por exemplo, aquele famoso texto de Amós 9:9, onde no tempo do profeta Amós já Deus disse: eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel, sem caia por terra um só grão. Então, repare, ao longo de todos os períodos da história, Deus sempre enviou sacudiduras para o seu povo para, por exemplo, quando houve o grande desapontamento, de 22 de outubro ou 23 de outubro, no dia a seguir, aí Deus serviu desse apontamento para fazer uma sacudidura. O que é lixo vai fora, não é? Só fica o trigo, não é? Okay? Porque na sacudidura o que não presta é que sai fora, o bom fica. E eu estou a enfatizar isto porque às vezes há a noção de que aqueles que são bons é que têm que sair da igreja. Os maus ficam. Não. No tempo do fim, com a igreja remanescendo do tempo do fim, os bons é que ficam, os maus é que saem. Ok? Então, quando se dá a sacudidura é um processo que depois vai atingir o seu clímax. E vai atingir o seu clímax exatamente no decreto dominical. Ou seja, o decreto dominical será o grande acontecimento mundial que vai mesmo... aí vai mesmo prova de fogo, não é? É prova de fogo. E aí Ellen White tem uma frase, por exemplo, no Grande Conflito, onde ela diz que uma classe numerosa nos abandonará. Porque aí não vão suportar a pressão. Reparem, já imaginaram? Eu às vezes tento imaginar e até fico quase sem respiração. É que é o mundo inteiro, os poderes do mundo inteiro coligados contra o povo de Deus. Mas, mesmo dentro da igreja, se levantarão pessoas contra aqueles que quiserem permanecer firmes e fiéis. Portanto, isto não vai ser brincadeira. Desculpem a expressão, vou usar um termo da gíria, não vai ser pera doce.
portanto vai ser um tempo muito amargo. Sério? E, portanto, agora, aqueles que estão prontos, porque o seu caráter passou pela linha de montagem divina e foi selado, esses, assim que sai o decreto dominical, estão prontos para, é como se tivessem, Senhor, estou pronto, e quando recebem as ordens divinas, aí vão eles, e lançam o alto clamor. Então o tempo é urgente, Claro porque que é. eu não sei quando é que vem o decreto dominical. Claro, nós temos indicadores, alguns, Sim. que nos permitem ver se esse decreto dominical está perto ou está longe, ok? Mas a todo momento pode surgir, não é? Eu pessoalmente, e aqui deixem-me aqui dar uma nota pessoal, se me perguntarem se eu sei quando vem o decreto dominical, é óbvio, mas é mais do que óbvio que nem eu nem ninguém sabe quando é que virá, não é? E portanto, Deus me livre de eu poder dar aqui uma data. Agora, parece-me, posso estar enganado, parece-me que há algumas pessoas que, devido a esta crise pandémica global que estamos a viver em todo o mundo, posso estar enganado na minha percepção e se eu estiver enganado, aqueles que me estão a ouvir que me perdoem, mas dá-me a impressão que um ou outro adventista pensa que o decreto dominical está aí ao virar da esquina. E quando eu digo ao virar da esquina, estou a dizer semanas ou meses. Eu pessoalmente não acredito nisso. Posso estar enganado e até era bom, de certo modo, que eu estivesse enganado. Mas eu não acredito que estaremos aí ao virar da esquina. Agora, também não digo que o decreto dominical está a 10 anos de distância ou 15, não, isso também não me atrevo a dizer isso. Ou seja, pode haver ainda aqui digamos, um intervalo de tempo de alguns anos, porque, já agora, há aqui uma ideia muito importante. O quadro profético que a revelação nos deixa sobre o tempo que precederá o fecho do tempo da graça não é um mundo, e aqui isto é uma correção que Deus me fez, porque eu tinha essa percepção aqui há uns anos atrás, e um dia lendo um livro de Ellen White, nomeadamente o livro Patriarcas e Profetas, eu estava a ler aquele capítulo que fala da destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. E aí o Espírito Santo fez luz na minha mente. E fez luz na minha mente porquê? Há aquele texto, permitam-me ler, de Lucas capítulo 17, que diz o seguinte, são palavras do próprio Senhor Jesus, onde ele diz isto. Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E depois diz aqui há outros verbos que são acrescentados relativamente àquilo que foi dito dos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então reparem, Jesus ele próprio está aqui a fazer uma comparação entre os dias de Noé e os dias de Ló e os dias da segunda vinda dele, a este mundo, certo? Reparem, nos dias de Ló ele diz que antes que a destruição se abatesse sobre a cidade de Sodoma, o que é que acontecia naquela cidade? A vida decorria o seu ritmo normal. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Eu pergunto, por outras palavras, podemos dizer que a economia de Sodoma estava a funcionar bem, sim ou não? Claro que estava. Ou seja, a situação económica em Sodoma não estava num caos. E porquê que eu enfatizo isto? Porque a ideia que eu tinha, que alguns ainda hoje têm, é que à medida que nos aproximamos do tempo do fim, o mundo vai ficar num caos económico. Não vai, não. Esta crise agora, eu sei que isto, por isso é que eu acho que isto é temporário. Isto não sei quanto tempo vai demorar, mas isto é temporário. Ou seja, quando sair desta crise pandémica que vai, e já está a ser usada para alterar muitas regras da economia, e portanto eu creio que vai emergir daqui uma economia radicalmente diferente daquela que tínhamos antes, do início da crise pandémica, mas o que eu acredito é que vai haver uma recuperação da economia. E quando as coisas estiverem outra vez bem, e todas as pessoas estiverem tranquilas, descansadas... Supostamente irá estar uma paz. Exatamente. Então, e Paulo não diz em 1 Tessalonicenses 5,3, quando os homens andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. E essa repentina destruição vem com as pragas que vão ser derramadas. Ora, essas pragas vão ser derramadas a partir do momento em que o tempo da graça termina. Ou seja, exatamente antes de terminar o tempo da graça, o mundo vive numa situação aparentemente idílica.
em que, por exemplo, reparem, nós agora, adventistas, estamos a dizer, o tempo está próximo, etc. Está correto, não estou a criticar isso. Mas aqueles que nos ouvem agora até são capazes de estar assim com algum medo. Daqui a uns anos, se tudo estabilizar, e eu acredito que vai estabilizar, eles vão dizer assim, olha para aquilo, andava a dizer há uns anos atrás que o mundo ia acabar, não sei quanto, então estavam maluquinhos da cabeça. E quando o mundo estiver embalado, numa falsa segurança, então aí quando menos esperar, o tempo da graça termina. Só aqueles que estiverem, lerem o que acontece no mundo com os olhos da profecia bíblica, esses estarão aptos a discernir os eventos e a saber, não, isto está próximo. Eu vou-vos dar um exemplo bíblico. Quando Jesus advertiu que Jerusalém iria conhecer a sua destruição e que o sinal, ainda há bocadinho eu referi, era o cerco de Jerusalém, reparem, todos viram a cidade a ser cercada, mas nem todos interpretaram esse cerco da mesma maneira. Os cristãos que tinham a mente orientada pelas palavras de Jesus, viram o cerco e imediatamente leram no cerco um sinal e prepararam-se para sair, não é? Mas os outros, aquilo não lhes disse nada, ou seja, era um cerco como qualquer outro cerco. Então, quando o povo de Deus no tempo do fim vir um cerco de circunstâncias a ser feito à volta deles, que é o decreto dominical, um cerco de circunstâncias, porque vão ficar bloqueados, não podem comprar nem vender, então estão a ver, portanto, aí, para o povo de Deus, isso será o sinal de que o fim está iminente. Mas para a restante população mundial, passa completamente ao lado. Eles não percebem patavina disso. Patavina. Ok? Já que estamos a falar, portanto, em Mateus 24, no verso 15, e diz assim, portanto, quando virdes que a abominação da desolação, esta abominação, que para nós é o decreto dominical no tempo do fim. Exatamente. Mateus 24 deve ser lido ou interpretado de forma dupla. Com Lucas. Os acontecimentos que Jesus encadeia em sequência culminam em dois acontecimentos importantes. Um foi a destruição de Jerusalém, que já é evento passado. Sim. Outro é o fim do mundo. E porquê que Jesus dá uma resposta dupla? Porque a pergunta que os discípulos lhe fizeram no Monte das Oliveiras foi uma pergunta dupla. Os discípulos perguntaram, diz-nos quando sucederão estas coisas? Porque Jesus tinha dito, não vedes este templo, que vocês tanto gostam, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre a pedra que não seja derribada. E os discípulos certamente ficaram a matutar naquilo e saem com Jesus do templo e dirigem-se para o Monte das Oliveiras, e quando Jesus se assenta no Monte das Oliveiras com os discípulos é que eles fazem a pergunta, diz-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, as coisas que tu te referiste, deste tempo ser destruído, e que sinal haverá da tua vinda. Ou seja, na mente dos discípulos eles não conseguiam conceber que o templo pudesse ser destruído outra vez, porque já tinha sido destruído uma vez, no ano 586 a.C., eles não conseguiam conceber que o templo pudesse ser destruído uma outra vez. Imediatamente, como é que eles interpretaram as palavras de Jesus? Bom, sim, está bom, o templo vai ser destruído, mas isso é na consumação do século, quando o mundo estiver para acabar. Então Jesus, e aqui Ellen White dá-nos um vislumbrezinho, Jesus, por misericórdia para com os seus discípulos, não lhes revelou toda a verdade, mas misturou num só relato os acontecimentos que iriam conduzir à destruição de Jerusalém por um lado e os acontecimentos que iriam conduzir ao fim do mundo por outro. E os discípulos pensaram que era tudo a mesma coisa. Iriam mais tarde perceber que não era. Portanto, tudo se precipitou para o final da cidade de Jerusalém no ano 70, mas agora a mesma sequência vai acontecer no tempo do fim. Quando foi no primeiro século, o grande sinal é Mateus 24:15, quando verdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel, que à luz de Lucas 21:20, nos é dito lá no Evangelho de Lucas, quando virdes a cidade de Jerusalém cercada de exércitos. Agora posso pôr até aqui uma pergunta. Então, mas como é que se vai fugir de uma cidade que está cercada? E eu posso imaginar que durante aqueles anos, que desde que Jesus proferiu estas palavras no ano 31, até elas serem cumpridas no ano 70, passaram-se, façam as contas, 39 anos. Okay? Então, reparem, nesses 39 anos, talvez alguns discípulos de Jesus tenham perguntado, mas como é que nós iremos fugir de uma cidade que está cercada? E eu às vezes enfatizo isto para deixar aqui uma grande lição para nós hoje ainda é válida. Deus não nos dá a conhecer todos os detalhes. Ele dá-nos, por assim dizer, as grandes linhas de orientação e cabe agora a nós ter a fé para acreditar que aquilo que ele disse vai se cumprir. E esses cristãos certamente que acreditaram, eles disseram, bom,
Jesus disse que quando nós víssemos a cidade deveríamos sair. Não sabemos como, simplesmente acreditamos que Deus irá providenciar para que nós saiamos. E providenciou Deus? Claro que sim. Porque esse cerco foi feito, mas passado algum tempo, de uma forma misteriosa, o general romano que tinha feito esse cerco levantou o cerco e foram-se todos embora. E os cristãos imediatamente estavam em Jerusalém e disseram: uau, agora é para sair. E saíram. Mas não havia soldados romanos para os impedir na fuga, não havia soldados israelitas porque eles tinham ido no encalço dos romanos para lhe infligir uma derrota e isso aconteceu. Ou seja, era via verde, para usar um termo aqui em Portugal, ou seja, o caminho estava totalmente aberto para eles fugirem da cidade de Jerusalém. E fugiram e nenhum cristão pereceu quando veio o segundo cerco e aí foi a destruição da cidade. No tempo do fim será a mesma coisa. Todos aqueles que estiverem atentos ao sinal e que fugirem a tempo, nenhum deles irá perecer. Luís, força. Está a resposta para muitas das vezes os problemas da nossa vida. Temos que esperar porque Deus vai prover. Exatamente, exatamente. Agora, voltando à questão pela qual estamos aqui, que não podemos perder de vista. Isto foi o enquadramento profético. Uma vez que sabemos, e a Luísa há bocadinho leu aí essa passagem de Ellen White muito clara. Portanto, que isto vai acontecer, se nós temos fé que isso que está escrito vai acontecer, e é bom que tenhamos, então convém já de antemão nos irmos preparando para esses tempos. E, portanto, volto a enfatizar, quanto mais cedo nós sairmos da cidade para estarmos no campo e termos o nosso localzinho onde nós podemos, porque reparem, no tempo do fim, mesmo que possa ter uma conta bancária muito choruda, não serve de nada, porque não vai comer as notas de euros, não é? Nem as moedas, não é? Você vai comer batatas e alfaces e couves e cebolas e tomates, é isso que vamos comer, não é? Não é o dinheiro que temos. Aliás, o dinheiro não vai servir para nada, não é? Portanto, temos que pensar em função disso. Então quer-se dizer que eu posso dizer que é totalmente benéfico cada um de nós pensar com alguma antecedência nesta preparação. Sem dúvida. Pronto, não é fazer do que estamos a viver atualmente da pandemia sermos alarmistas, mas pensarmos em nos preparar para esse futuro. Todos irão sair, ou seja, irá ficar algum pregador nas cidades, irá ficar alguém nas cidades. Ou outra pergunta ainda, que às vezes em conversa com pessoas me dizem: mas eu não tenho a possibilidade de sair e de comprar uma propriedade, um terreno, longe, pronto. Como é que essas pessoas poderão fazer? Todos devem de fazê-lo, todos vão conseguir fazê-lo. Como é que Deus vai providenciar para aqueles que dizem que não têm subsistência monetária para conseguirem fazer esta transição de onde habitam agora? Essa é uma pergunta muitíssimo pertinente e já me foi colocada essa mesma questão que a Luísa acabou de me colocar várias vezes e a minha resposta é esta. Nós não temos revelado na revelação bíblica e do Espírito de Profecia, nós não temos indicações, ou seja, uma resposta precisa para essa pergunta específica. Agora, isso não quer dizer que, pensando um bocadinho e com base naquilo que está revelado, nós não possamos chegar a uma conclusão, para mim me parece aceitável e lógica, que é a seguinte. Reparem, nós sabemos que é a indicação divina que o seu povo deve sair, ok? Se alguém tomar isto a sério e fizer disto motivo de oração, agora, isto aqui tem que ser uma decisão individual, porque nós não vamos sair em grupo, não é? E não temos necessariamente que sair todos ao mesmo tempo, como se fôssemos o povo de Israel todos a sair ao mesmo tempo do Egito. Portanto, uns sairão numa altura, outros sairão noutra. Agora, eu acredito que toda aquela pessoa que for sincera e que, sabendo aquilo que está revelado, claramente por orientação divina, for ao Senhor em espírito de humildade e oração dizer: Senhor, Tu sabes a minha vida. Eu não tenho terreno, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, Senhor, o que é que eu faço? Senhor, mostra-me. Eu acredito, mas de todo o meu coração, que se essa pessoa fizer uma oração dessas, com toda a sinceridade no seu coração, Deus irá abrir um caminho. Deus irá abrir uma porta. Porque nós vemos, momento após momento na história humana, Deus às vezes a responder a coisas que pareciam impossíveis aos olhos humanos. Não disse Jesus que aquilo que aos homens é impossível, para Deus é possível? Então nós temos que acreditar nesse Deus dos impossíveis. E, portanto, para Deus o dinheiro não é problema nenhum. Nunca foi, nem é, nem nunca será. Portanto, Deus irá providenciar. E Deus irá providenciar até
através de alguém que nos possa oferecer ou que possa, não sei, não me perguntem que eu não sei também, mas Deus sabe. E, portanto, é esse Deus que sabe, é esse Deus todo-poderoso a quem nós devemos ir com fé, mas com fé sincera, e pedir, Senhor, por favor, eu quero sair, tu sabes do meu desejo, eu quero fazer a tua vontade, então, Senhor, ajuda-me, orienta-me, faz qualquer coisa para eu poder ver que tu estás a dirigir. Eu acredito que Deus não vai deixar de responder uma oração destas, de forma alguma. De forma alguma. Eu lembro-me que quando Jacó lutava com Deus, a oração dele era que não te largarei, Senhor, enquanto que não me abençoares. Exatamente. Então eu digo assim, Senhor, então não te vou largar enquanto que não me iluminares, enquanto que não me disseres o que é que eu devo fazer. Excelente. Para onde é que devo ir, então será essa a oração de cada um de nós. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, não iremos todos para o mesmo sítio, é óbvio, não é? Aqueles que estão no Brasil vão para um determinado sítio, os que estão aqui em Portugal vão para outro, os que estão na Rússia vão para outro, Deus proverá. Deus proverá. E Deus tem locais, certamente, em todos os países, para onde o seu povo há de ir. Porque o quadro que a revelação nos dá do povo de Deus no tempo do fim é do povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro em pequenos grupos. Bom, isso já mesmo numa fase final. Porque vai chegar mesmo uma fase final onde até as casas que possamos ter no campo, se calhar vamos ter que as deixar e andar escondidos por florestas, em cavernas, etc, etc. Mas isso é mesmo na reta mesmo final. Daí até ser citada a questão de andarmos em grupos, em pequenos grupos, não é? Em pequenos grupos. Nos ajudarmos uns aos outros, não é? Exatamente, eu tenho a força, página. Luísa, força. Ou seja, quando sair o decreto de morte, aí então é que nós vamos fugir para os montes, para as cavernas, para os desertos. Isso mesmo. Então eu posso concluir que agora, vamos supor, agora no tempo que estamos hoje, eu abandono a cidade, mas digamos que poderei estar aqui a poucos quilómetros, pronto, num terreno que Deus me der. Certo. Pronto. Mas quando sair o decreto de morte, aí sim todos. Abandonar as localidades, todos os povoados. E aí iremos mesmo para os lugares mais desertos. Mais desertos, exatamente. Então, eu tenho aqui, página 19... Pelo menos é essa a minha compreensão e creio que é a compreensão geral que nós adventistas temos. Sim. Posso ler? Sim, claro, Luísa. Na página, então, 19, o decreto de morte terá uma data específica para o seu cumprimento. Isso. Quando for promulgado, os filhos de Deus sairão de todos os centros povoados, inclusive das pequenas cidades, e se refugiarão nos bosques, nos desertos, nos lugares escarpados, onde contarão com a especial proteção de Deus e a assistência dos anjos, os quais lhes proverão alimentos. Ou seja, não precisam de levar sacas com alimentos com eles. Então podemos dizer que nesta altura... assim como Deus alimentou o povo quando saiu do Egito, e com a situação de Elias, mandava os corvos. Deus não enviou corvos, então, Deus também pode enviar corvos para o povo de Deus nessa altura, porque não? Nesta altura podemos... Corvos ou gaivotas, sei lá, não sei. Ou seja, nesta altura, os terrenos que nós estávamos a cultivar, aqui acabou. Pronto. Então, aqui é que é a provisão de Deus em nos alimentar. Isso mesmo. Mas antes temos de fazer a nossa parte. Pronto. Então, quando há pessoas que dizem que Deus proverá, mas desde que sai, pronto, o decreto dominical, e eu sei que tenho que abandonar a cidade, e especificamente sabemos que temos que ter um terreno para cultivar para nosso alimento, eu posso dizer que aí eu terei que fazer a minha parte. Mas a partir daqui é com Deus, então. Exatamente, isso mesmo. É isso mesmo. Está certo. Leitura corretíssima. Ou seja, os terrenos para onde nós devemos ir hoje só irão ser válidos, digamos assim, até sair o decreto de morte. Quando sair o decreto de morte, aí é fugir e aí é total dependência do Senhor. E Ele proverá, e há uma promessa que vem em Isaías que diz o pão será certo, as suas águas serão dadas. Reparem, há uma praga que converterá todos os lagos e todas as nascentes em sangue, mas o povo de Deus terá água potável nesse tempo e não lhe faltará água. Já te dou a palavra de Luís, só dizer, na página 94, portanto, diz que este decreto de morte será promulgado depois de se encerrar o tempo da graça, durante o tempo de angústia, e determinará a fugida dos filhos de Deus das cidades pequenas. Repara, o tempo da graça termina entre dois decretos, o decreto dominical e o decreto de morte. O decreto dominical sai antes de terminar o tempo da graça. Por isso é que há o alto clamor, porque o alto clamor é dado porque ainda há
a porta da graça está aberta, ainda há a possibilidade de salvação. E aqueles que se salvarem nesse período são comparados com aqueles trabalhadores da parábola que Jesus contou da 1/10 hora, ou seja, são aqueles que entram no limite, não é? Mesmo na reta final, ok? Então, o decreto dominical sai antes de terminar o tempo da graça. Quando o decreto de morte for promulgado, já será depois de ter terminado o tempo da graça. Agora, desde que o decreto de morte é promulgado até ele ser executado, decorre um período. Ou seja, quando ele for promulgado, o que é a promulgação? A promulgação diz, em determinado dia, vamos juntar-nos todos para dar cabo daquela malvada seita. E iremos ser conhecidos como a seita dos observadores do sábado. Então, mas para toda a logística ser montada, é evidente que não se pode promulgar o decreto num dia e no dia seguinte ser executado. Tem que haver toda uma preparação logística. E vai haver, certamente. E aqui eu creio que o livro de Esther nos lança luz para aquilo que acontecerá no tempo do fim. Porque no livro de Esther houve um decreto de morte que foi promulgado num determinado dia, foi no dia 13 do primeiro mês, se forem lá, a Esther 3 está lá, e ele só era para ser executado no dia 13 do 12º mês. O dia é o mesmo, 13. Do 10º para ser executado. O primeiro quando foi promulgado. 12 menos 1, 11. 11 meses. Será que no tempo do fim, entre a promulgação do decreto de morte e a sua execução haverá 11 meses? Eu pessoalmente acredito que sim. E ponho esses 11 meses dentro de um período um bocadinho maior, que é um ano, porque em Apocalipse 18:8 diz que as pragas caíram num dia. Ora, um dia em profecia bíblica é um ano. E as pragas caem durante todo o tempo da angústia. O tempo da angústia cobre todo o período que vai desde o fim do tempo da graça até à segunda vinda de Cristo. Então, desde que termina o tempo da graça até à segunda vinda de Cristo, pode haver o tal ano, que é o tempo da angústia em que as pragas caem. Segundo Apocalipse 18:8. Dentro desses 12 meses, um ano, haverá estes 11 meses, desde que é promulgado o decreto de morte, até ele ser supostamente... Agora, assim como no tempo de Esther, no dia em que o decreto de morte estava para ser executado, foi dia de libertação, também no tempo do fim, no dia em que o decreto de morte estiver para ser executado, será dia de libertação para o povo de Deus. Isto para mim é fascinante, absolutamente fascinante. E é importante nós interiorizarmos estas verdades reveladas. Reparem, como diz Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, se está revelado, só ganhamos em interiorizar aquilo que está revelado na nossa mente. Para que se tivermos que viver nesse tempo, não é? Eu não sei se estarei vivo ou se já estarei morto, não é? Deus sabe, não é? Se Deus entender que eu terei resistência para aguentar esse tempo, permanecerei vivo. Se Ele achar que eu não tenho resistência, Ele que me faça dormir e para mim tudo bem. Não tenho qualquer problema em aceitar a morte antes desse tempo. Agora, quem tiver interiorizado bem estas verdades, certamente que nesse tempo viverá, digamos, com uma folga mental muito maior, com menos angústia, como há bocadinho eu disse, do que aqueles que estão um bocadinho à nora ainda, em relação ao conhecimento. Nós podemos ser perseguidos, mas sabemos que não vamos ser mortos neste tempo. Ninho. E mesmo aqui... Luísa, ainda bem que fez essa pergunta. Desde que termina o tempo da graça até à vinda de Cristo, todos aqueles que estiverem vivos, quando terminar o tempo da graça, permanecerão vivos até à segunda vinda de Cristo. Não haverá nem um mártir sequer, nem há necessidade disso. Já agora, a palavra grega para mártir e para testemunha é a mesma. O que é um mártir? É uma testemunha. Deus vai permitir mártires no tempo do alto clamor. Porquê? Porque através da morte desses mártires, isso vai abalar algumas consciências e alguns se irão converter ainda. Aí vai ser necessário mártires, porque o Evangelho ainda está a ser pregado. Quando terminar o tempo da graça, não é preciso mais pregação, porque quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então, que necessidade é que Deus tinha de permitir mais mártires? Então, não vai permitir. E todos os que estiverem vivos, quando terminar o tempo da graça, permanecerão vivos até à segunda vinda de Cristo. Assim como no cerco em Jerusalém nenhum cristão pereceu, assim também no cerco final, depois de terminar o tempo da graça, nenhum cristão perecerá. Ok? Esta situação que estamos a falar sobre a questão da fuga, eu tenho uma pergunta. Por que razão não devemos fazer a fuga nem no inverno, nem no sábado? Isso está em Mateus 24:20. Lucas também. O inverno parece-me óbvio, não é? Porque quanto mais frio, pior é. Ao sábado, porque o sábado não é dia para nós andarmos
digamos, numa correria, agitados para um lado e para o outro. Portanto, eu creio que esta oração que Jesus encorajou os seus discípulos a fazer para a fuga de Jerusalém, claro que ela é válida para o tempo do fim. E já agora, Luís, eu aproveito precisamente essa pergunta que me fez para dar aqui uma dica muito importante, que é a seguinte. Esta planificação, este planeamento para nós sairmos das grandes cidades tem que ser feito com, eu diria, com cabeça, tronco e membros. E porquê? Eu vou aqui ler uma passagem que vem no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 e nos versículos 28 a 30. Eu vejo às vezes alguns irmãos agirem com base na fé, mas parece-me que é uma fé que não é substanciada às vezes pela razão e por uma boa administração, por uma boa gestão. Isso não é bíblico. Isso não é fé genuína. Porque a fé genuína, ela não põe de parte uma planificação rigorosa, porque Jesus aqui foi claríssimo ao dizer isto. Lucas 14, a partir do versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, ele deu aqui o exemplo de uma torre, como podia dar o exemplo de uma casa, ou de uma viagem, ou de um plano de fuga, ou do que for. Qualquer coisa que nós tenhamos que fazer tem que ser precedido de uma planificação. Olhem aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, e não se assenta primeiro para fazer o quê? Para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces da tal torre, ou seja, do tal empreendimento, digamos assim, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, para este empreendimento, que é um empreendimento de ter que largar, por exemplo, a vida nas cidades e ir para o campo, não vamos assim à toa. A pessoa tem que se assentar, como Jesus aconselhou, calcular, fazer cálculos, e se não tem os meios, pois bem, não se vai atirar assim de cabeça. Então aí é que é necessária a oração para que Deus possa realmente providenciar os meios que ela ainda não tem. Mas a fé não põe de parte uma planificação rigorosa do que quer que seja que nós devemos, que planeemos fazer. Ou seja, a fé compreende, ou seja, inclui esta planificação rigorosa daquilo que nós pretendemos. Portanto, este exemplo para mim de Jesus é claro. Portanto, devemos ser rigorosos e, por exemplo, eu estou a ver alguns irmãos assim, com esta crise já muito, e querem já fugir o mais rapidamente possível, já amanhã, se for possível a semana que vem, etc. Cuidado. Portanto, eu acredito que Deus ainda vai, na sua misericórdia, dar algum tempo para que tudo possa ser feito com ordem, com rigor, com planificação. Deus irá permitir isso e, portanto, não fiquem, digamos, muito ansiosos, porque às vezes ansiedade a mais pode estragar tudo. E eu já vi no passado, infelizmente, casos de pessoas que foram precipitadamente viver para o campo e aquilo deu para o torto. Porque aquilo foi feito tudo atabalhoadamente e depois deu tudo mal e o resultado, quer dizer, foi o ridículo que saiu dali. E o que é que acontece? Muitas vezes aqueles que acreditam menos naquilo que está revelado, vem depois o exemplo destes irmãos, depois dizem, olha, estão a ver, eram fanáticos, eram extremistas, eram fundamentalistas, chamam os nomes todos. E reparem, a atitude desses irmãos acaba por lançar desdém sobre a mensagem. E nós não podemos lançar desdém sobre a mensagem por causa da atitude irresponsável desses irmãos. Portanto, cumpre-nos a nós, primeiro, acreditar no que está revelado. E o que está revelado é o que já dissemos. É a intenção, é o desejo do povo de Deus que o seu povo viva fora das grandes cidades. Agora, uma coisa não invalida a outra. Sair sim, mas sair de forma responsável, com cálculos, com planificação. Ok? E que Deus nos ajude a cada um de nós a fazer essa planificação. Mesmo que quando vamos fazer uma viagem, temos que planificá-la. É exatamente o mesmo. Não vamos pegar no carro e querer ir a algum lado sem saber como e por onde ir, não é? Exatamente. Ok. Eu agradeço imenso a vossa colaboração neste programa. Foi muito bom. E espero que possa ter servido também de esclarecimento para aqueles que nos vierem a ouvir. Luísa, se não se importa, eu vou-lhe pedir que termine com uma oração. Pode ser? Pode ser, okay. Sim. Bom Pai, que estás nos mais altos céus, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que nos revelas através da Tua Palavra, Obrigado, Senhor. Neste momento, Senhor, com o coração cheio, por podermos, Senhor, partilhar as nossas dúvidas, eu quero-te pedir, Senhor, que sejas com cada um de nós, que sejas com a Tua Igreja, que sejas com o Teu povo
e que nos orientes, Senhor, nestas decisões, que nos orientes sempre, Senhor, a decidir o que fazer, Amém, quando, como, e que permitas, Senhor, que possamos ter esta fé inabalável em Ti. Amém, e que Tu irás conduzir cada um de nós, irás conduzir a Tua Igreja até Tu voltares, Amém, Senhor. São os favores que humildemente Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos pela vossa presença online, que Deus vos abençoe grandemente e não se esqueça, caso este assunto que nós aqui falamos seja um assunto que o preocupa, faça de Deus o seu conselheiro, leia mais, estude mais, aprofunde mais aquilo que está revelado e depois peça a sua orientação, a sua sabedoria, o seu discernimento, que Deus o abençoe grandemente. Até uma próxima oportunidade.